Olá, seja muito bem-vindo em mais uma edição aqui do Arena Office, direto da Expo Revestir. Eu sou o Gumai Carvalho, estou apresentando aqui essas entrevistas com o patrocínio da Cavalete. A gente está numa semana que tem a sexta-feira 13, então para dar sorte, bata na madeira 3 vezes, porque madeira dá sorte. E eu estou aqui com o João Caselli da Saint-Gobain e o vice-presidente da Abracemi. Falei direito? Falou certinho. Muito bem, que ele vai mostrar por que a madeira é um item de sorte agora. Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Obrigado por estar aqui. Pelo convite aí, a Luiz Onaga também aí, um companheiro aí de mercado aí de muitos e muitos anos. Então, para mim é um prazer estar aqui presente. Então, madeira é o produto agora que vai, digamos assim, ajudar os projetos e as construções a terem, entre aspas, mais sorte em relação a temas como sustentabilidade, rapidez de construção, beleza? Eu tenho certeza que sim. Eu acho que, como a gente estava conversando, eu nunca vi, né, nem tanto, quase 30 anos aí de mercado, tanta curiosidade num sistema construtivo como o da madeira engenheirada. Porque, como a gente estava conversando, não é qualquer madeira, né? A gente está falando de uma madeira que é industrializada, uma madeira que é preparada em fábrica, né? Tem uma tecnologia aí inovadora para que você consiga pegar uma madeira como um pinus, um eucalipto, você transforma essa madeira em peças menores que são coladas e ganham as resistências necessárias para você fazer pilar, vigas, lajes, ou seja, peças estruturais. Então é uma tecnologia completamente diferente do que simplesmente uma madeira maciça, que tem o seu valor, a sua história, né? É um dos sistemas construtivos mais antigos, mas é uma maneira nova de trabalhar realmente desde a floresta, né, que tem todo um manejo reflorestada certificada, até você trabalhar, né, com essa industrialização e trazer aí inovação, né? Foram os 3 pontos que a gente estava falando: inovação, industrialização e sustentabilidade para um sistema, é um novo sistema construtivo para a gente poder usar. No caso da Saint-Gobain, que vocês têm uma característica, né, de construção leve e seca, não. A gente construção leve e sustentável, como a gente fala. E é uma coisa que assim chama a atenção, porque hoje o que todo mundo demanda hoje é praticidade também, né? E acaba tendo isso. Não sei se você conseguiria ter uma visão global, tanto enquanto Saint-Gobain, né, assim, de todos os lugares do mundo que ela está, em termos de aceitação desse produto na parte da construção de arquitetura. Como é que você vê isso lá fora e aqui dentro? Olha, obviamente, né, a gente tem uma experiência com a madeira engenheirada, né? E aí eu explico depois o porquê da Saint-Gobain estar participando disso aqui no Brasil. Mas essa experiência, principalmente na Europa, a gente vê aí Alemanha, países nórdicos, um desenvolvimento muito grande. Primeiro porque eles já tinham algum histórico de construção em madeira, e quando veio essa industrialização para a madeira engenheirada, foi algo que teve uma aceitação muito mais rápida. E aí a Saint-Gobain entrou como, né, um complementar desse sistema. Ou seja, nós não fabricamos ou produzimos madeira engenheirada, mas nós fabricamos e produzimos todos os componentes que completam esse sistema. Então, vedações internas com placas de drywall, vedações externas, as fachadas, com fachadas leves que complementam esse sistema. Isso foi uma evolução natural aqui para o Brasil. Quando a gente começou a ver esse mercado, e esse mercado que tem uma curiosidade enorme, né? A gente está sempre conversando muito com os arquitetos, com os projetistas, e como eu te falei, eu acho que eu nunca experimentei, nunca vi uma curiosidade tão grande sobre um sistema produtivo, um sistema construtivo. Então, eu acho que a ideia, né, da Saint-Gobain foi justamente já ter esses materiais aqui no Brasil, participar desse mercado, o tema da inovação, da construção a seco, e principalmente da industrialização em obra. Hoje a gente vê um momento de virada na construção, que é causado em parte pela falta de mão de obra. Então, a gente tem uma demanda absurda de construção e a gente não tem, basicamente, quem faça. Quer dizer, a gente, né, conversa com as construtoras, com o pessoal de mercado, e existe uma dificuldade enorme de se encontrar mão de obra, né? Então, um dos caminhos para você resolver esse problema
Existem outros de treinamentos, capacitações, Sim, sim. etc. Formar um pouco Quer dizer, mais de mão de além obra. de todos os outros, agora vocês apresentam uma outra ferramenta que possa resolver esse problema. O caminho básico é a industrialização, que já aconteceu em outros países. E a gente está vendo, está assistindo acontecer aqui. Então, a industrialização virou uma peça importantíssima, eu diria que quase vital para as obras, e a madeira assim, traz isso, né? A madeira engerada traz isso no eixo de crescimento, ou seja, é um material que chega pronto na obra, ele é montado, ele não vai ser construído ou concretado, ele vai ser montado na obra, e os nossos materiais, que são os complementos para essa, vão seguir o mesmo caminho. Então, permitem, no final das contas, uma obra muito mais limpa, mais rápida, com um controle de custos mais apurado, né? Porque é algo que me chamou muita atenção. Um projetista europeu uma vez me falou: a madeira é cara, é barata. Ele falou assim: é o preço certo. E o que ele queria dizer com isso é: o que você fez de cálculo no começo é o que vai custar no final. E não vai ter aditivo, e não vai ter surpresa na obra. Entendi. Essa onda de curiosidade, vamos pensar assim, digamos, em como usar ou como derrubar mitos. Como é que você vê isso? Estão curiosos para... não, madeira, tá, tudo bem. Madeira é inflamável, pega fogo, mas é nesse sentido, ou curiosidade de tipo, puta, como é que eu posso usar, né? No caso, você está dando os exemplos. Olha, eu acho que um grande driver é uma coisa engraçada, porque é um pouco mais sensorial, mas a madeira é um material extremamente bonito. Não, né? É algo que traz, principalmente para a comunidade de arquitetura, quando você vê aquele sistema construtivo, que você tem todas as vantagens de ser industrializado, rápido, etc., mas ele traz um conforto visual, um conforto do usuário que é sensacional, ele atrai a atenção. Eu acho que é um driver que, às vezes, a gente subestima um pouquinho, porque a gente vai muito para engenharia do negócio. Talvez explicando a parte técnica para mostrar que é algo que é, entre aspas, não sentido pejorativo, porque eu sei que é seguro, mas mostrar mais a segurança, né, e a eficiência técnica do produto do que fugindo aí do que deveria falar, que é a questão toda dentro de um projeto. Né? Então, é engraçado, porque, como eu falei, a gente é muito focado nessa parte técnica. Né? Então, a gente está falando, né, de resistência a fogo, resistência mecânica, a gente tem exemplos de prédios aí com mais de 20 andares no exterior sendo feitos em madeira sem o menor problema, ou seja, com resultados sensacionais, e a gente acaba esquecendo que quando você passa na frente de uma obra de madeira, você para olhar. Sim, chama atenção. Esse é um ponto, chama atenção, porque é bonito, porque é algo assim, ele é interessante, ele é convidativo, e esses são os elementos. Sem sair de moda, digamos assim. Exatamente, né? E usando uma tecnologia que é extremamente moderna. Né? Esse é um ecossistema, né, como a gente fala, que está se formando. Né? A gente estava falando um pouquinho da associação, que a gente acho que vai comentar um pouco mais à frente, mas é uma resposta a isso, a essa curiosidade do mercado. Quem fabrica, quem projeta, quem instala, como é que esse ecossistema funciona. Então, uma pergunta bem de leigo mesmo, de quem era arquiteto na vida com aqueles tijolinhos, né, de pequeno engenheiro, né, que você montava... Lego? Não chegava a ser o Lego, era de madeira, aí você tinha as janelinhas, uns telhadinhos, coisa bem, muito boa para criança hoje, mas que infelizmente não usa. Os ambientes de trabalho hoje prezam muito por áreas de contato, de colaboração, mas a colaboração também ela tem que ter cuidado para não ficar um mercado, né, de peixe, né, todo mundo gritando. Então tem que ter cuidado com a acústica. Acho que a madeira resolve isso muito bem. Né? Imagino também que conforto térmico ajude bastante. E as empresas também elas pensam em ter um ambiente que possa ser flexível. Né? Então, às vezes mudar alguma disposição. Eu não sei se eu estou indo muito longe na minha limitação cognitiva, digamos assim, mas usar a madeira num ambiente interno, corporativo, por exemplo, permite essa flexibilidade sem muita dor de cabeça de mudar alguma coisa, sei lá, tipo, tirar uma parede de madeira aqui para colocar lá, porque a alvenaria você vai ter que
derrubar tudo. Sim, o que você está descrevendo é o conceito que a gente chama de modularidade. Isso. Né? É porque ao longo da vida útil da edificação, você vai tendo usos diferentes, que podem, né? A gente tem casos extremos, né? Quando a gente fala, quando você está fazendo um hospital, por exemplo. Hospital, quando você entrega o hospital, no dia seguinte o cara já está mudando, porque o uso a mudança é contínua. Mas no escritório também acontece isso. E o conceito de você trabalhar com materiais construção a seca, industrializados, certamente facilitam. Quando você vai ter que mudar uma parede, seja de madeira, seja de drywall, é um trabalho infinitamente menor, com menos resíduo, com menos barulho, Sim. do que você fazer isso numa parede mais convencional de tijolos ou blocos. Sim. Você vai ter que quebrar o que estava ali. Então, esse conceito de modularidade se encaixa perfeitamente no conceito que a gente está falando de ter uma construção leve, uma construção seja rápida, resistente, ou seja, a questão de resistência mecânica, resistência a ventos, etc., aos esforços que a edificação precisa suportar, são todos garantidos por norma. Ou seja, isso não existe nenhum tipo de risco. Não é... É projeto, é rigor Sim. de projeto. Mas você tem essas vantagens que você consegue criar ou utilizar essa modularidade durante a vida útil, que pode ser de 50, 60, 80 anos. Agora, só uma curiosidade, construir um prédio, a coluna toda de madeira? Coluna toda de madeira. Mas deve ser o quê? Tipo aquelas sequoias centenárias do Canadá, que é aquele diâmetro... Não, como eu falei, a matéria-prima básica... ou você pode usar, no Brasil você usa pinos ou usa eucalipto. Então, tem uma questão de facilidade de manejo, né, de crescimento. Exatamente, um controle das florestas. Né? Vocês fazem eu ia falar colhem, né, mas no momento certo da absorção de é isso aí, ela de gás absorve, carbônico. Né, o carbono, então na conta total ela é uma edificação que é carbono negativo. Né? Tem um período certo para fazer isso do que estar usando Exatamente. espécies nativas, né? Porque é muito mais complicado. Exatamente. Mas assim, eu fico colocando a pessoa no incrédulo, né? Pô, que isso, gente? Pelo amor de Deus, um prédio de 20 andares com vigas de madeira. Mas aí é que entra, né, o complemento do sistema, né, que é a madeira engenheirada, aí entra a engenharia. Né? Então, acho que o grande diferencial é você pegar uma madeira que então ela é cortada em peças menores, que são coladas, e essas peças são calculadas, né, elas são pensadas para aguentar os esforços necessários. Que a gente deveria saber de física, né? É engenharia isso, no final do dia. Muito bem. Agora imagina, a gente estou conversando com você, conversei com o Clóvis, o pessoal assiste e fala, puta, vamos colocar madeira nos projetos, vamos construir. Aí a demanda aumenta. O mercado brasileiro tem condições de atender uma demanda maior? Como é que está hoje a produção de madeira engenheirada? Nós temos uma capacidade aí, como eu falei, eu estava te contando, né, que a gente criou essa associação, que é a Abracime. Isso. Até interessante você falar um pouco disso, porque acho que um grande papel da associação é promover isso, tirar essa curiosidade, matar essa curiosidade, né, e mostrar não só o lado de engenharia, mas o lado de arquitetura também. Né? É isso. A associação foi criada há mais ou menos um ano. O Clóvis Nakai é o presidente. Eu estou ali junto com o grupo da direção da associação, mas o conceito foi justamente isso, foi a gente conseguir reunir todos os participantes desse mercado, né, e deixar isso de uma maneira mais transparente e acessível para todos que têm interesse em investir e utilizar esse sistema. Então, quando você fala, puxa, eu ouvi dizer, eu quero conhecer, a gente vai lá e tem um lugar onde procurar e a gente está tentando reunir todo esse pessoal. Então, desde fabricantes até projetistas, calculistas, instaladores do sistema. Então, assim, todo o pessoal está lá reunido porque existe um desejo de realmente organizar esse setor e que seja algo acessível em termos de informação técnica, em termos de indicações, laudos, etc. A pessoa tem interesse em conhecer o sistema, em projetar nesse sistema, em construir uma casa nesse sistema, ele sabe onde procurar. Então, a Abracime, a proposta desse grupo aí, a gente
realmente está disponível para o mercado. Está disponível. Eu fico curioso, eu sempre procuro, quando a gente sempre fala de cadeia produtiva, tentar olhar de ponta a ponta, sobretudo as pontas, né? Não só, entre aspas, o topo, mas como a base. Então, eu fico imaginando também nesse trabalho de incentivar o uso de madeira engenheirada, então, vamos colocar assim, a produção da madeira, né? Tá. A plantação. É óbvio que você já tem áreas escrituradas para isso, mas, de uma certa forma, isso também ajuda a fomentar muito a localidade onde está essas fazendas certificadas. Essas florestas certificadas, perdão, não são fazendas. Embora a gente possa falar fazenda de eucalipto também, Sim, de pinos. também funciona. Né? Eu imagino também que tenha a reboque também tem essa vantagem de fomentar ali uma região que a mão de obra vai estar sempre linkada ali naquela área de manejo também, imagino, né? Sim, como eu digo, esse funil, esse ecossistema, tanto da produção da madeira, da floresta, até a indústria e depois ao projeto, na verdade ela não é nova, ela já existia aqui no Brasil, já existia aí há mais de 10 anos. Então tem empresas que têm até mais tempo que isso. O que está acontecendo, o que eu acho que é o novo nesse aspecto, é realmente a curiosidade do mercado, que eu acho que é uma coisa sensacional para impulsionar o setor. Ou seja, é um setor que já existe, já está estruturado, a gente já tem os produtores, né, os fornecedores da madeira certificados, produzindo, já existe todo um ecossistema formado e acho que o que falta é realmente o mercado conhecer e para os profissionais, principalmente os arquitetos, que vão fazer os projetos, conhecer essa tecnologia. E existe uma curva de aprendizado, obviamente, sim, né? Aprendizado técnico. Mas, assim, as vantagens estão todas aí, como a gente falou. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. João, muito obrigado. Eu vou pedir depois para o pessoal colocar o contato da associação aqui no link da nossa entrevista, alguma forma de estar em contato com vocês, para quem quiser matar essa curiosidade. Tá ótimo. Tá? E desejo sorte batendo 3 vezes na madeira. 3 vezes na madeira. Tá bom? Tá ótimo. Um prazer. Muito obrigado pelo convite. Agradeço. E obrigado a você que nos assistiu nessa edição aqui do Arena Office com patrocínio do Cavalete, direto da Expo Revestir. Até a nossa próxima conversa.